Então não pode deixar de receberem aquilo que vieram buscar, o conhecimento e as habilidades que vocês precisam despertar. Então, nós vamos falar hoje. Eu sempre começo, antes de falar de mediunidade, com essa aula, né? Obsessão. Tá? Por quê? Porque vocês precisam entenderem a obsessão. Né? É claro que vocês todos aqui já fecharam as personalidades múltiplas, que é o caso da auto-obsessão. Mas existem outros fatores de auto-obsessão aqui. Né? Então, isso aqui é bom para a gente estar alerta. Certo? Porque o pessoal, né, as trevas não gostam que a gente procure a luz. Então vão interferir. Então é melhor a gente estar atento a uma coisa que vai acontecer. Talvez aconteça. E na verdade está acontecendo nesse momento. E sempre aconteceu durante a sua vida. Só que você não percebeu. Por quê? Porque você não estava atento a isso. Não conhecia, não estava atento. E as coisas aconteceram de qualquer jeito. Né? E passaram desapercebidas e você foi afetado, é afetado e simplesmente não sabe, não percebe, não vê, não identifica. Certo? Então, a obsessão, um estudo da obsessão é importantíssimo. Nós vamos ter outras aulas de obsessão lá no módulo de apometria, certo? Vamos falar outras coisas de obsessão. E é extremamente importante para identificar, certo? O que já está acontecendo. Ou quando acontecer, certo? E a gente vai ver muita gente. Nós vamos conhecer muita gente que está em algumas situações aqui, certo? Então vamos lá. Primeiro, o que é a obsessão? Tá? Isso é importante. O que é a obsessão? Fala de obsessão, mas né? Obsediado. Ou o cara é obsessivo também. É tudo a mesma raiz e o trabalho é muito parecido, tá? Domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Ou seja, alguém que tenta te dominar. Certo? Alguém tenta te fazer de escravo. Alguém tenta te influenciar. Né? Você está sob influência de alguém. Mais influência, menos influência. Certo? Você está sempre, né? É uma tentativa, mas que às vezes rola, ou seja, às vezes acontece, às vezes eles conseguem, porque a gente não percebe, às vezes a gente não vigia, e esse domínio de um espírito, mas esse espírito pode estar encarnado também. Certo? É praticada pelos espíritos enfermos, doentes, principalmente mentalmente doentes, né? Que procuram nos dominar e conduzir como se fôssemos meras crianças. Né? Ele não sabe de nada, ele é uma criança, eu vou induzi-lo a fazer isso, a fazer aquilo. Né? Como se eles acham que a gente é criança. Talvez até sejamos crianças espirituais, mas somos pessoas adultas, né? E agora que todo mundo aqui fechou as suas consciências 5, isso aqui para eles é impossível, certo? Mas a gente vai se libertando disso aos poucos. Essa influência dura, é duradoura, mas nós
na consciência 6, vamos dissipando isso. Nós vamos dificultando isso. À medida que a gente trabalha as energias, né? Faz a limpeza do nosso campo energético. Tudo isso aí é importante. Nós 6 e todo mundo aqui nessa sala é 6, certo? Podemos trabalhar isso, né? E não mais nos influenciarmos. Porque isso aqui, quem está nos influenciando são fragmentos fragmentos de quê? Fragmentos de? Consciência 5. Consciência 5, muito bem. Fragmentos de consciência 5 tem a mesma energia que a gente? Não. Pode nos influenciar? Não. Também não, então. Certo? Os bons espíritos nos aconselham a combater a influência dos maus. Sim. A gente vai em todo lugar que a gente vai, os bons espíritos dizem para que a gente combata, ou seja, imponha resistência, não aceite, né? Use a razão, use a consciência. Então, se eles vierem me conversando no ouvido, deixa de lado. E um espírito, ou aquele nosso amigo, certo? Ou aquele nosso conhecido, nosso parente, nosso colega de trabalho, né? E sempre está dando aquelas ideias menos decentes. Então, esse espírito, ele pode estar encarnado ou desencarnado, certo? E isso é muito importante, principalmente para nós 6, porque os espíritos desencarnados têm mais dificuldade de chegar, mas os encarnados estão sempre nos influenciando, no mal, certo? Caso não ouvimos, eles deixam de nos auxiliar e se retiram. Claro, ninguém quer ficar perdendo tempo, certo? Quem vai ficar perdendo tempo com alguém que não quer ouvir, que não quer fazer nada, que está... Ninguém, né? Bom, a hora que ele cair, a hora que ele quebrar a cara e quiser sair da situação que ele mesmo se colocou, eu estarei aqui para ajudá-lo. Então, eles caem fora e não ajudar o outro, pô. Tem tanta gente para ajudar, tem tanta gente precisando, não vou gastar, como é que é? Como é que o pessoal fala? Não vou gastar vela com defunto ruim, né? Não tem esse negócio que fala de estado popular? Não vou gastar vela boa com outro ruim. Né? Claro que não. Nem eles. Eles vão perder o tempo deles? Não, o tempo deles é precioso. Certo? E ainda mais com alguém que não responde minimamente a eles. Vai, depois quando você quiser se arrepender, quiser voltar, a gente vai estar aqui, mas por enquanto a gente vai estar ajudando o outro lá, porque você, meu amigo, vai ter que passar algum trabalhinho, tá? Certo? Os maus, ao contrário, se agarram àqueles a quem podem fazer suas presas. Ou seja, os maus estão ali, sempre tentando, sempre em cima. O mal, quanto mais você resistir, mais eles estão. Quanto mais você ceder, mais eles estão ainda mais. Por quê? Porque eles sabem que aquele cara que está ouvindo os maus, ele vai continuar ouvindo cada vez mais. Porque ele, e assim, se vê representado, né? Se vê validado, né? Então, como é que é? Um diz mata, o outro diz enforca, né? Exatamente, um diz mata, não, enforca, o outro não, enterra.
É assim que funciona nessa parte negativa. Certo? É assim que funciona nessa parte negativa. Porque é sempre realimentando, né? E semelhante traz semelhante, né? E assim vai se gerando as coisas. Vai aumentando as coisas. Tá? Certo? Está entendendo que é uma obsessão? Um obsessor? Sim. É aquele que está afim de te dominar, está afim de te influenciar e fazer com que você faça as coisas que você precisa, que ele quer que você faça. Passe a viver para ele em vez de viver para você. É? Então, tipos de obsessores. Quem são eles? Tem ali consciência encarnada, alma, ou seja, todo mundo que está vivo no nosso plano. Né? Às vezes pode ser. Nosso plano deles. Às vezes pode ser um amigo, um conhecido, um parente, um chefe, né? Um companheiro, uma companheira. É aquele obsessor encarnado. E temos muitos. Muitos. Né? Aquele cara que não pega no meu pé, que está sempre reclamando, que está sempre dando boas ideias, para não dizer o contrário, né? Chamando para fazer tudo o que não presta, né? Dando mal palavra, querendo te influenciar. Né? Então, esses caras são os consciência encarnada, a alma, aqui. Certo? Ponto encarnado. Tá? Ponto encarnada também, ou seja, o que está no corpo físico. Tá? Consciência desencarnada ou espírito, mais conhecido como espírito. Uma consciência encarnada. Um fragmento de consciência desencarnados. Ou seja, eles estão fora do plano físico. Esses sim estão trabalhando no nosso campo espiritual. A gente não vê, alguns, quer dizer, a gente não vê. Alguns não vêm, a maioria não vem, porque não são clarividentes ou videntes. Não escutam porque não são audientes. Mas sentimos a influência, certo? Sentimos a energia dele e a influência dele. Isso a gente sente. E às vezes a gente é influenciado por eles. Certo? Sim, pergunta. É possível a gente, nós aqui, almas, né, encarnados, ser um obsessor e não se dar conta, não saber? Sim, um obsessor encarnado, com certeza. Eu estar sendo um obsessor para alguém e não estou vendo, não consigo enxergar isso. Sim, a maioria das pessoas acham que isso é amor. Às vezes estão obsediando o filho, ou obsediando a mãe, né? E pensa, não é amor, porque eu gosto, porque eu amo, porque eu sou apaixonado, ou obsediando um namorado, ou um companheiro, ou uma companheira. Porque, é amor. Não. Quem ama, liberta. Certo? E se você não liberta, é apego. E se é apego, está trabalhando com obsessor. Ótima pergunta. Essas perguntas assim que eu gosto. Não tinha me tocado. Entendeu? Fala. E um mentor. Um mentor. Todo mundo tem um mentor. Sim, um mentor. O mentor é um obsessor? Eu pergunto como ele às vezes se apresenta. O mentor é outra classe, nós estamos falando dos obsessores. O mentor é o chato. Pô, não sei o que. Aí você não ouve ele diz assim, chefe, tudo contigo. Vai à luta, faz o que tu quiser e sai fora. A hora que te chamar de volta, ele vem. Esse é aquele bons espíritos que eu já falei. Esse não vai ficar te enchendo o saco.
Ele que vai se encher o saco e vai embora. Certo? Ele te ama. Quem ama, liberta. Então você está livre. Certo? Quem ama, liberta. Ah, você quer fazer? Ótimo, mas eu não vou validar isso. Vá e faça sozinho. Certo? Ok? Tudo contigo. Eu te liberto para você fazer o que você quiser. Quando pede ajuda para ele, Estou aqui. E aí, vamos começar de volta? Né? Vamos sair daí, vamos retornar ao caminho? Só que você desceu mais 10 lances de escada, vamos ter que subir tudo isso de novo. Você vai subir. Eu não, eu já estou aqui em cima. Certo? Entendeu agora? Ótima pergunta. Personalidades e lembranças do próprio encarnado. Auto-obsessão. Personalidades vocês não têm, porque já foi fechado. Certo? Mas as lembranças do passado. Você lembra, Dionísio, que eu falei hoje de manhã contigo? Sim, né? Falei, estou sempre falando contigo, chega. O problema é o seguinte: nós vivemos num corpo que teve uma consciência 5, com todos os problemas de uma consciência 5. E não é, uma consciência 5 é fragmentária. Então, nós temos no nosso cérebro lembranças que não são nem dessa vida, certo? E isso às vezes nos atormenta. E essas lembranças que estão no nosso cérebro, que vieram distorcidas de uma consciência 5, de fragmentos da consciência 5, que estão, digamos assim, com energias, sentimentos negativos de baixo, ou seja, que são dolorosas, não foram limpas energeticamente, estão aqui com a gente. E isso precisa ser limpo. Certo? E por isso que a gente precisa elevar nossa energia, fazer as limpezas, trabalhar isso bem tranquilamente. E vamos melhorar o nosso astral, as nossas emoções, a nossa mente, certo? O nosso saúde física, saúde, como eu digo na terça-feira, saúde física, mental, emocional e espiritual. Tudo isso a gente vai conseguir, porque a gente tem esse tipo de lembrança e principalmente as energias que estão ligadas a essa lembrança. A lembrança a gente vai ter de qualquer jeito, mas a dor, o sentimento doloroso de raiva, de mágoa, associado, o sentimento negativo associado a essa memória, vai ter que sumir. Certo? Eu tinha muito. Nós fomos limpando. Hoje eu me lembro e falo das coisas, não sinto mais raiva, não sinto mais dor, não sinto mais mágoa, não sinto mais nada. Muito obrigado. Estava precisando. Então, isso é uma disciplina, né, que a gente tem que ter, que a gente vai absorvendo as pessoas como elas pensam. Você como ser já não absorve mais. Eu, por exemplo, tenho mudanças que eu já fiz sim, desde comida, televisão, as pessoas, tem pessoas que não fecham mais. Isso. A mudança vem ocorrendo em bastante tempo, né? Mas agora elas são mais tranquilas. Sim. Porque a alta energia te faz com que você trabalhe isso de uma maneira muito mais eficaz e eficiente.
né? E efetiva. Né? Assim como a evolução está dando, eu me sinto sempre para os lugares que eu sinto, o diálogo da pessoa, sempre solta uma gargalhada, um sorriso, né? Uma coisa, daí solta, quebra tudo e começa a modificar a energia. Sim, claro. Muda tudo. Ou você simplesmente pode pegar e subir a tua energia, comandar para subir a tua energia, e aí esse pessoal que está do lado, ele vai sair fora. Ele não aguenta um ambiente limpo e de alta energia. Ele vai embora. Certo? Começa a aumentar a tua energia numa situação dessa, ele some, vai embora, se levanta, não, me esqueci de alguma coisa, aí vaza. Certo? Porque toda aquela obsessão que ele tem não aguenta e tira ele dali, ele vai embora. Certo? Não aguenta o teu campo energético. Tá? É lindo e maravilhoso, eu posso dizer que funciona muito bem. E personalidades de outros encarnados, ou fragmentos de consciência. Ou seja, isso aqui tem muito. Isso aqui tem muito. Né? Hein, Dionísio? Nós pegamos um, né? A pessoa estava encarnada, mas estava obsediando com a outra. Né? E muitos dos obsessores são personalidades encarnadas, ou seja, tem energia de 50 mil. Ou seja, se você estiver acima de 50 mil no dia a dia, esse tipo de obsessor está fora. E quando eles vão entrar no teu campo, eles vão se aproximar, eles são reintegrados na hora na sua consciência 5 original. Ele vai chegar perto do teu campo, né? Certo? Aí ele vai aumentando. O teu campo não é 0, 50 milhões. Não, 0, vai subindo. Quando ele atinge a parte do campo, a linha de força, da linha do teu campo, 50 mil, ele vai embora. Então, você está andando por aí, está integrando as consciências 5 que passarem por você. Se você estiver acima de 50 mil. É muito legal. Muito legal. Isso acontece. Né, Dionísio? É verdade. O trabalho de vocês, assim, bastante individual, né? Pega uma consciência, eu já assim, peguei, às vezes, eu trabalhei com o Kardec, mas já é diferente, a turma vem centenas, às vezes milhares, a energia deles. Né? Sim, mas a gente também faz isso. Vem milhares e tal, a gente assim, recolhe e manda. 1, 2, 3, tal. Agora. Alta energia, cara. Passa a rede. Cara, nem passa reto, eles chega perto, já é levado e vai embora. Assim, ó, está lá 12 dedos. Não precisa fazer aquele monte de coisa. Alta energia não precisa. É só instalar nos dedos. Vai! E puf! Esse pessoal das enchentes, que muitos eu calculei assim, que viesse apresentar também já umas 2.000 já. Então, você faz o seguinte, você pega, eleva a energia e faz aquela pirâmide de transporte e manda para o hospital. Você pode fazer isso. Eu passei amor para eles e conversei com eles. Não, você pode fazer mais do que isso. Você pode levá-los para o hospital. Tem lá, e eu vou colocar aquela vídeo que ensina a fazer pirâmide de transporte. Eleva a tua energia, faz a pirâmide de transporte, manda recolher todos eles e mandar para o hospital. É simples. Sim, isso eu tenho que ir conversando, tendo esse diálogo, estou aprendendo, professor. É simples. Está lá e eu vou botar no grupo. Sim. Certo? Aliás, eu acho que eu vou botar até agora no grupo para não me esquecer. Que é comigo é assim. Né? Então, é importante, pessoal, porque
como é que eu vou te dizer? Está aqui, ó, pirâmide de limpeza, é a pirâmide de limpeza, tá? É a mesma pirâmide de transporte, certo? Me ensina como fazer e vocês fazem, pô. Entendeu? E não fica, já coloquei no grupo, não fica, tá? Esperando, falando, pô, resolve o problema. A alta energia veio para você poder resolver o problema, certo? Se você viu aquela situação, te pediram ajuda, 1, 2, hospital, na hora, certo? Chama o pessoal aqui, vocês são da casa, certo? Vocês são frequentadores e alguns até estão começando a trabalhar, então, chama a equipe. Aí, pessoal, do Águia Dourada, do Lança Dourada, Águia Dourada, né? Já foi embora, ele já está em Sírios. Mas o Lança Dourada, chega aí, recolhe esse pessoal aí. Pô, vocês têm, tá? Chama o mentor, chama o guardião da casa. E manda recolher. Quer levantar energia, chama o guardião e recolhe. Então você mesmo com a pirâmide de transporte. Que eu acreditaria que fosse até melhor. Porque daí você vai ver a coisa acontecendo. E você vai ter mais confiança nas coisas que a gente faz aqui. Isso tem que passar por aprender. Aí, já foi, né? Não. Tá, agora. Quando um obsessor malfazejo, ou seja, que quer fazer mal, certo? Se impõe nas comunicações que o médium recebe, que os médiums estão recebendo, ou seja, na hora de fazer aqui, né, uma sessão mediúnica e tal, os médiums estão fazendo, tá? Os impede de se comunicarem com os outros espíritos e sempre se apresenta em um lugar dos que são, em lugar que são invocados. Ou seja, o cara está sempre aqui, ele está na tua cola, está no teu campo e não deixa mais ninguém trabalhar. Isso acontece muito. Não só, né, nos médios, mas como em toda a gente. Tem uma sessão maior, né, que te leva para as baladas, para a bebida, para jogo, para tudo que não presta. Tá lá. Ele está ali e não... Esse é meu! Você lembra que essa criancinha é minha? Naquele caso do atendimento de hoje de manhã, que o obsessor que estava junto ali não deixava ninguém chegar. Exatamente. E a menina não podia namorar, porque ele espantava todo mundo. Exatamente. Boa lembrança. E o dependente químico, é a mesma situação. Mesma situação. Para te ver o resultado do bom trabalho, o cara não esquece. Pois é. Tá? Então ele está sempre ali. Sendo médium ou não faz diferença. Né? Se impõe às comunicações? Sim. Se impõe aos relacionamentos? Sim, como no caso. Se impõe aos vícios? Sim. Né? Então, não é só as comunicações. A comunicação, porque isso aqui foi tirado do livro dos médiuns. Isso é o original do livro dos médiuns. Então, nosso curso é obsessão, mas não é só obsessão em médiuns. É obsessão para todo mundo. Certo? Francisco, dá outro passo não. Aquela pulseirinha de... Certo? Ou consiste na tenacidade de um obsessor da qual o médium em que ele atua não consegue se livrar. Tenacidade, persistência, esforço. Né? É claro que o médium, nível 5, fragmento 5,
é um fragmento 5 brigando com um fragmento 5. Aqui, somos todos 6. Todos estamos em alta energia. Todos vamos se colocar acima de um quadrilhão. E aí, depois que subir acima de um quadrilhão, isso aqui, eles nem vão conseguir chegar perto. É pozinho. Pozinho. Nem pó, porque... Certo? Nem vão conseguir chegar. Não adianta, não vão. Então é levando a energia e dando passe, não só vamos ativar o chakra, vamos limpar todos. Exatamente. Tudo que tiver abaixo da tua energia já era. Já foi. Por isso que eu falei para ele, sobe a um quadrilhão, arranca tudo. Lavagem, lava-jato. E como o pessoal aqui, que vem aqui, eles fazem, a gente faz o alinhamento dos chakras, limpeza dos chakras, sincronismo dos chakras, ativação dos chakras, certo? E depois a meditação dos 500, o que é que acontece? A pessoa está pronta, né? E aí você pode andar com a energia dela para lá e para cá. Como foi que aconteceu ontem? Viu aquela mulher que estava, não sei o que, aí esse pai, eu disse assim, caramba, isso aí é uma personalidade múltipla dela, porque ela era médium, eu não sabia, né? Que está vindo e tá, porque ela estava vendo um ex-marido, um ex-companheiro, e chorava, não sei o que, e se desesperava. Que negócio é esse? Por que está acontecendo isso? Aí, o que eu fiz? Ela já tinha alinhado e feito a meditação dos 500, certo? Simplesmente levanta até 50 mil. 1, 2, 3. Ela simplesmente... Assim, pessoal, deu um pulo na cadeira. Perfeita. O que eu fiz quando ele chegou em 50 mil? Aquela personalidade múltipla que estava se manifestando nela, simplesmente se integrou. Subiu. Se integrou nela. Ou seja, toda aquela coisa subiu na hora. E ela ficou bom. E eu só consegui elevar ela aos 50 mil, dar o comando para ela elevar aos 50 mil, porque ela já tinha feito alinhamento dos chakras e feito a meditação dos 500, então ela estava prontinha para elevar. Então, naquela hora que a gente passa aqui elevando tudo, para o atendimento é assim. Porque se fosse em outro lugar, até tirar e resolver o problema, putz, era 1h30. E aqui é só, levanta 50 mil, pum, acabou. Alta energia. Então, obsessor aqui, tenacidade, não sei o quê. Coisinha de criança. Aí sim, coisinha de criança. Certo? Bebezinho, na verdade. Obsessão simples. Aí o tipo de obsessão simples. É o famoso encosto. Tá? E a gente fala. Mas, vamos lá. O médium, que é todos nós, né? Todo mundo é médium, ou seja, todas as pessoas encarnadas no planeta, né? Sabe, né? Que é presa de um obsessor. Né? Você sabe, você reconhece o médium e reconhece se é um bom médium e bem antenado, ele sabe, olha, tem alguma coisa errada aqui. Ele pode não identificar, mas sabe que tem alguma coisa errada. Certo? Então, porque ele sabe que está sendo obsediado de uma maneira, ou seja, alguém está tentando interferir com as ideias dele, com a vida dele e com as coisas dele. Certo? E isso é extremamente importante. Tá legal? Um obsessor mentiroso,
quando este não se disfarça. Ou seja, porque as coisas são tudo muito veladas, né? Muito assim, ele se disfarça de ter um amigo, ele se disfarça quando é encarnado, né? Quando é encarnado, ele é teu amigo, mas está a fim de te dar uma rasteira, né? É um dissimulado, mas esse é um inimigo mesmo, ele não está nem aí para que você ou reconheça, ou veja, ou perceba. Dane-se, né? Esse aí ataca mesmo e não está nem aí, certo? Não dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar, controlar, destruir você. Você sabe o que está acontecendo. Você pode não querer reconhecer, você pode não querer admitir, mas você sabe, você já percebeu, certo? Ou é apenas desagradável e não tem outro inconveniente, além de se opor e impor obstáculos à comunicação que se deseja receber de espíritos sérios ou afeiçoados. Ou seja, ele está sempre naquela coisa lá, né? Ele está sempre aqui e ele sempre se mete no assunto, certo? E nós temos vários espíritos, várias pessoas que estão sempre se metendo e dão o seu palpite, não deixam as pessoas conversarem e tudo mais. Encarnados, imagina desencarnados, certo? Tá bom? E estão sempre lá. Alguns são encostos, eles só estão ali e estão só ali, eles até nem se metem, e só a presença deles já é um problema, que está roubando a tua energia e ele está te passando a energia dele para você, certo? Então você está com dor nas costas, você está com tosse e não é teu, é do espírito que está do teu lado, certo? Que está contigo. E aí você vai no médico, o que acontece? O médico encontra alguma coisa? Não. E aí você vai no seu espírito, toma um passe, faz uma reunião de desobsessão e fica bom. Porque aquele espírito que está ao teu lado foi encaminhado. Essa é uma obsessão simples, né? Tranquila de resolver. O cara que está ali não está a fim de te ferrar, né? Ou não está muito a fim de te ferrar, ele não está contra ti. Ele só está ali, ou ele só está incomodando, né? Gosta de te incomodar, mas ele não faz isso por ódio, por mágoa. Ele não está ali naquela situação de eu quero te ferrar, mas esse tá. Esse cara tá. Quando atinja esse patamar aqui da fascinação, tá? O obsessor produz diretamente o pensamento no médium, uma ilusão que lhe paralisa o raciocínio. O médium? No médium, mas o médium de qualquer um. E pode ser encarnado, pode sim, certo? Pode sim. As grandes paixões, a pessoa que se apaixona. A pessoa que se apaixona, ela se torna na presa da fascinação, ele está fascinado. O que o outro fizer, você aprova, né? Você passa a mão por cima, você está completamente na mão dele. Ainda mais se tiver um carinhozinho de vez em quando, então. Cachorrinho mídia, certo? Então, você já não pensa mais. Tudo que a pessoa te disser, você engole, aceita e defende. Porque você está fascinado, certo? Você está na mão dele. Tanto faz
encarnado como desencarnado. Tá? Não faz diferença nenhuma. Tá bom? Porque essa ilusão paralisa o teu raciocínio. Você já não pensa mais. Ou você já não tem mais condições de pensar direito. A tua avaliação dos fatos vai pro saco. Já era. Tá? Certo? O médium não se reconhece enganado. Não, eu enganado? De jeito nenhum. Não. Eu não. Pois o obsessor lhe inspira confiança cega. Pô, o cara E obsessão cega. Certo? Isso é encarnado ou desencarnado. Certo? Às vezes isso aqui, cara, uma nação à desgraça. Hitler era um fascinador. Certo? Não sei. Você deve ser às vezes mais encarnado do que acontece isso aí. Exatamente. O estelionatário, ele é fascinador. Ele te fascina e te vende um terreno na Lua na boa. E agora é na hora de vender os terrenos de Marte. Afinal, Elon Musk está chegando lá em 2030. Então, compre um terreno em Marte. Certo? E você, ele te fascina e se torna, te paralisa o raciocínio e você acaba tendo uma confiança cega e compra o terreno em Marte. Certo? Só para ver, né? Que ele impede de ver o embuste, a enganação, né? E de compreender o absurdo de que escreve ou fala. Certo? No caso dos médiuns. E eu conheço uma pessoa, uma amiga minha, médium, que ela escreve. Ela tem vontade de escrever. Então, ou seja, ela tem um espírito que é um obsessor, que é um fascinador, que ela escreve. Ela escreve até em carteira de cigarro. Porque ela, não, eu preciso escrever, eu tenho vontade de escrever. Ou seja, ele força ela a escrever. Nesse caso já está mais parecido com a próxima, mas por enquanto a gente vai na fascinação. Tá? Conduz o médium ao erro de acreditar que não está sujeito a esse gênero de obsessão. Por quê? Ele, como fascinador, ele trabalha muito a vaidade. Não, você é bom. E o orgulho. E por isso, nas ciências espíritas, o pessoal nem reconhece o valor do outro, porque senão ele vai ter vaidade, vai ter orgulho. Temos que reconhecer se o cara é bom, se o cara faz certo, temos que reconhecer isso. Porque é um estímulo para ele se tornar cada vez melhor. Não para ele ficar fascinado ou ser super orgulhoso de jeito nenhum. Mas isso acontece muito na consciência 5, no fragmento de consciência 5. Nós, que somos consciência 6, já podemos trabalhar na gestão da qualidade. Ou seja, reconhecer os méritos e cada vez melhor. Incentivar aquele que já é bom a se tornar ainda melhor. Reconhecer os seus méritos e não puxar o saco. Que isso fala? O cara é ruim pra caramba, mas vou puxar o saco dele, melhorar o orgulho, a vaidade, ele vai. Aí que ele vai. Né? Aí que ele vai tropeçar nas próprias pernas e vai cair mesmo. Né? Então, certo? O obsessor conduz o médium como se fosse um cego. E agora vai ser
Um cego não, um cachorrinho. Melhor, né? Um cachorro. Um cego, ou seja, ele te leva para onde ele quiser. E você já não está mais vendo nada. Né? Pode levar a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Então, né? Você pode arrumar confusão com o outro de graça. E aí, né, Francisco? Cai! Né? O cara vai apanhar, tomar porrada, brigar, perder o emprego, né? Largar o marido, largar a esposa, vai se meter em toda a confusão, por quê? Porque o cara que está lá do outro lado está afim de ver ele na pior, ele está se vingando. Então, se está se vingando, ele vai infernizar e vai botar você em cada furada e você vai entrar bonito e nem vai perceber. E ainda vai achar que está certo. É tipo do sujeito, não pode nem olhar para ele, ele já quer te dar um morro lá na orelha, né? Nesse caso, também, mas também pode ser uma das coisas, né? Certo? Mas pode ir lá, não, fica com aquela mulher lá. Você vai lá, a mulher é casada, o cara é o pessoal lá do jiu-jitsu, vai tomar uma porrada do cara, o cara é ciumento, e aí você está entrando em furada e nem sabe. Né? Ou vai falar com o chefe, fala isso pro chefe, o chefe vai aí, tá bom, então te relaxa, te manipula e tal. Né? Então, já viu. O fascinador teme as pessoas que veem com clareza e sua tática é inspirar o médium a se afastar desses. Ou seja, você está aqui conversando e diz assim, cara, pô, isso aqui que você escreveu, isso aqui que você está fazendo, cara, isso está esquisito. Né? Porque você viu a besteira que ele vai fazer. Eles te tiram logo dele. Eles tiram ele logo, se briga contigo, se afasta, sai do centro espírita, sai da convivência, sai do lugar onde você está, tira você do trabalho, porque tem gente que vai tirar você, tentar abrir teus olhos da fascinação que você está. E aí eles te retiram. Certo? Isso ainda na fascinação ainda acontece. Mas já na subjugação, meu amigo, tu tá ferrado. Aliás, tu nem tá, porque tu virou um verdadeiro boneco, fantoche, né? Certo? E tem gente que está nessa situação, certo? Completamente subjugado. Subjugação. Certo? É uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e faz agir a seu malgrado. Ou seja, você já não tem vontade nenhuma. Você já não age por você. Você já não comanda mais nada. Você nem escravo é. Certo? Porque o escravo ainda pode desobedecer seu dono e fazer o que quer, ter horas livres. Aqui, não. Certo? Você virou mais um autômato mesmo. Certo? Você já não comanda mais o seu corpo, você já não comanda mais a tua vida. Você está vivendo a vida dele. Aí na medicina se enquadra como profunda pneumonia. Depressão profunda, daí ele já não tem mais nada com nada. Pode dizer que talvez seja isso. Um quadro clínico, né? Chega nesse ponto daí. Sim. Aí tem gente que. Nossa. Tá? Então, tem dois tipos de subjugação. É moral quando o médium é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas,
e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. É como na fascinação. Então, aqui é moral quando as pessoas fazem coisas, né, que não deveriam fazer, né? É ainda a nível social, ainda a nível comportamental, né? Emocional e tudo mais. Mas ele mesmo não faz, o outro é que diz, vai lá e faz. Ele é cachorrinho, né? Treinado, né? Deita, rola, dá pata, salta, pega, assim, tá? Certo? E é corporal, quando o obsessor atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, né? Pessoas que, por exemplo, se jogam na frente de um carro ou de um ônibus. Se ele quiser te matar, se você está subjugado, ele faz. Ou você tropeçar, cair, né? Ou empurrar alguém, né? Certo? Você está andando na rua, cai. Você está andando, né? Você está tomando alguma coisa e daqui a pouco a mão abre e você cai a xícara, quebra a xícara e se molha todo. Cara, é isso que eu estou fazendo, estou falando, tá? Certo? E é um caso também daquela nossa amiga, né? Traduz-se no médio escrevente que, por necessidade incessante de escrever, ainda que em momentos mais inoportunos, que é o caso daquela minha amiga. Ela escreve, tem um pedaço de papel e uma caneta, ela está escrevendo. Certo? Eu conheço uma pessoa assim. Certo? Ele está a esse nível de subjugação corporal. Não sei. Tá? Pode ser só fascinação. Certo? Então, não pude atendê-lo e não pude investigar o caso. Mas está entre fascinação e subjugação. Pelo menos nesse aspecto. Certo? Então, isso é importantíssimo. Agora vamos falar um pouco da auto-obsessão. Alguma pergunta da obsessão? Estou falando dos casos mais graves. Assim. Mas, tudo bem. Alguma pergunta? Auto-obsessão. Eu e minhas memórias. Agora sou eu e minhas memórias. Antes era eu e minhas múltiplas também. Né? Então nós temos uma que é ressonância vibratória com o passado. As lembranças de uma outra encarnação fluem do arquivo de memória extracerebral, ou seja, as nossas memórias estão no lugar chamado Akasha. Akasha humana é onde todas as memórias estão, de todas as vidas, certo? Mas também estão no nosso cérebro astral. Porque a gente tem um cérebro físico e um cérebro astral. Estão no cérebro astral. Nesse caso do Akasha, ele está mais acima. Mas o cérebro astral, né? Então, esses arquivos, tá? Essas lembranças que, claro, são de outras vidas, ou seja, pré-existem ao berço, né? Ou seja, a gente tem elas antes de nascer e vai ter elas depois de nascer e de morrer também, porque elas são nossas lembranças, são nossas memórias. É tudo aquilo que a gente aprendeu, passou, né? E essas lembranças, ela é guardada com todas as sensações, emoções, pensamentos e com todo o seu colorido, ou seja, digamos assim, você tem o cheiro da cena, tem
o colorido da cena, você tem a cena, a emoção que você teve ali, tudo está tudo guardado. Tudo está guardado ali na caixa. Tudo está guardado no teu cérebro. E se vocês fecharem os olhos e pensarem numa coisa e que aconteceu com vocês e começar a puxar para a memória, vocês vão se lembrar até do cheiro, do perfume, né? De um detalhe, né? Da roupa, de um detalhe se estava chovendo, se tinha alguém passando, se estava um carro, né? O barulho do carro, tudo, vocês vão conseguir, se vocês puxarem pela memória mesmo, o que a gente não faz? A gente quer só lembrar o fato mais importante daquilo ali de volta, mas se você olhar o jeito, o tom que a pessoa falou, ou daquilo que está acontecendo, né? Certo? Você consegue lembrar de tudo, dos mínimos detalhes. Dessa vida e de outras. E aí, em terapias de vidas passadas, você também consegue se acessa essa memória. Tá? Certo? Então, deixa eu ver. Eu passei duas. Então, essas memórias fazem o quê? Tá? Sim, essas memórias fazem o quê? Tá? Como é que funciona? Tá? Vibração vibratória com o passado. Né? Se for uma memória infeliz, tá? Negativa, de cunho negativo, certo? E aí isso pode te trazer infelicidade, pode te trazer uma coisa que você não sabe muito bem. Então, tá. Quando aflora lembranças de certas atitudes infelizes, como de suicídios, crimes, desilusões amorosas e prejuízos infligidos aos outros, ou seja, eu fiz mal aos outros ou sofri o mal dos outros. E como é que você sabe disso? Pelo simples fato de quando você está andando por aí, olha uma pessoa e diz assim, eu gosto dela. Então, se eu gosto dela, joia. Ou então, essa pessoa não me fez nada, mas eu não gosto dela. Porque você tem uma lembrança negativa do passado, né? Que ou ele te deu prejuízo, ou ele te prejudicou no passado, certo? E como você tem daquela pessoa, outra pessoa pode ter de você. E aí, são aquelas antipatias grátis, que não são grátis porcaria nenhuma. São lembranças do passado, ressonâncias vibratórias do passado, certo? É só para vocês verem que isso acontece, tá? Essas lembranças podem gerar conflitos espirituais duradouros, ou seja, eu já não gostava dela antes que ela me prejudicou, agora eu também não gosto e tudo que ela fizer que eu achar que está ruim, eu vou continuar brigando, eu vou continuar afastado e vou perder a oportunidade de fazer as pazes, certo? E são responsáveis por profundas cicatrizes psicológicas que permanecem indelevelmente gravadas na nossa memória espiritual. Ou seja, o fato está lá, mas a energia associada, negativa, não precisa. O que o pessoal de TVT faz, terapia de vidas passadas faz, é acessar essa memória e limpar essa energia negativa. Certo? Nós, na alta energia, só precisamos limpar o negativo e não precisamos nem acessar a memória. Certo? Eu não preciso me lembrar do que foi. Eu só limpo a memória dessa energia negativa. Certo? Aí eu tenho a lembrança. Certo? Aí. Então, essa
essas lembranças também pode ter isso, pode provocar isso. Recordação tormentosa e fragmentária da encarnação anterior ou encarnações anteriores. Aquilo foi a energia. Eu não gosto daquela pessoa anterior. Ou não gosto daquilo, isso me faz mal. Essa coisa me faz mal, porque ela tem uma reverberação energética em mim. Coisas que eu fiz ou coisas que me fizeram. Aqui, neste caso, não há imagens, nem vislumbre de cenas vividas em existências anteriores. São fragmentos de cenas dispersas, desconexas e desagradáveis. Às vezes você escreve uma coisa e assim, não. Isso não existiu. Eu conheço bem a minha vida, me lembro bem. Isso aqui é imaginação aí. Isso aí é devaneio. Porque é uma coisa desagradável, uma lembrança desagradável, que vem em fragmento. Então, assim, não, isso passou pela minha cabeça. Certo? Apresenta-se como um súbito mal-estar, angústia ou estado depressivo que repetem os sofrimentos de outras vidas, que parecem consequências de algo indefinível, fosco, apenas uma sensação. Ou seja, de vez em quando vem aquela mágoa, aquela tristeza, aquela coisa assim, aquele sentimento ruim, acometido de uma breve passagem, uma breve lembrança, e aquilo vai machucando, porque começa a vir sempre, certo? A se repetir, começa cada vez mais a frequência aumentar, e isso, esses sentimentos vão te quebrando, vão te influenciando, e de repente aquilo que está acontecendo junta com a vida atual, e esse sentimento aumenta, e aí a pessoa fica com depressão, com fobias, com mal-estar, e pode até, quando não devidamente tratado, o quadro pode ser gravado e até você ficar ou doente da matéria ou doente emocional ou mentalmente. Porque imagina, tu tá muito bem, vem aquela lembrança, aquele sentimento, você tá rindo, daqui a pouco tu tá magoado, tá triste, tá mal. E aí, como é que fica? E isso, ao se repetir, você vai pensar, não, eu tô ficando doido. Vou psiquiatra, vou pôr Só não inclui mulher de TPM, né? na TPM piora a situação. Daí não é. Aí na TPM, isso acontece assim, a TPM, isso é bom, a tua observação foi boa, mas na TPM, o que acontece a mulher? A mulher, ela recebe no espírito, para o seu ventre, certo? Então, na TPM é quando ela está mais receptiva, então a influência, está mais sensível à influência desses espíritos que se aproveitam dessas memórias que já estão lá para ativar mais ainda. Então, também na TPM é um momento onde a mulher está mais suscetível à obsessão e à auto-obsessão.
Porque ela está mais sensível. Certo? Mas a questão hormonal, mas faz sentido. Não, mas a questão hormonal faz com que ela esteja assim. E não isso a questão hormonal. A hormonal realmente faz com que ela esteja mais suscetível a este problema. Certo? De obsessão. E eles aproveitam todas as brechas. Certo? Isso. Eles aproveitam todas as brechas. Né? Por isso que diz, vigiai e orai. Porque se não vigiar, você está abrindo brechas. Certo? Tem que vigiar, autoconhecimento, e vigiando sempre. Certo? Mesmo na alta energia, mesmo sendo 6. Sempre. Está sempre atento às mudanças. Certo? Questionando. Quê? Questionando. Questionando ou olhando. Né? Observando e opa, aqui tem um furo. Certo? Aqui aconteceu alguma coisa que não deveria. Né? Não é o questionar, mas sim estar atento. Então, reconhecimento da obsessão. Persistência de um espírito em se comunicar opondo-se aos outros, que os outros espíritos o façam. Né? Que outros espíritos fazem. Esse é um. Né? Aliás, eu tenho uma coisa muito interessante. Quando eu estava desenvolvendo, né, a instrutora achava que eu estava com esse problema. Por quê? Porque teve um espírito que veio toda a sessão durante 6 sessões escrever cartas psicografadas por mim. E a pessoa, você está obsediado. Ele disse, não. Por que não? Ele está em tratamento. Eu recebo ele e um monte de outros. Se eu tivesse obsediado, eu só estaria recebendo ele. Certo? Mas eu não estava recebendo ele. Eu estava recebendo outros junto. Ele veio 6 vezes. Estava em tratamento. Certo? Então, cuidado com isso. Certo? Ilusão que impede o médium de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Ou seja, quando você começa a defender o autor da comunicação. A hora que você... A comunicação não é tua. A hora que você começar a defender a mensagem, quem está comunicando, espera lá, você já não está na tua ordem, né? Onde já se viu o carteiro defender o cara que postou a carta. Ele defende? Não, ele entrega a carta e dane-se, certo? Mas nesse caso, quando ele está obsediado, ele começa a defender quem mandou a carta. Está errado. Você é apenas o carteiro. O escritor é outro cara. Tá? Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas e absurdas. Ou seja, o teu filtro já é. Você não consegue reconhecer uma coisa, estão te falando um absurdo, e você está assinando embaixo. E você não consegue pensar. Você lembra? Você não consegue pensar. Teu raciocínio para? Pois é. Aqui é isso aí que está acontecendo. Tá? A hora que você não conseguir discernir aquilo que você está lendo, ou conseguir entender e ver que tem coisa errada, sentir o cheiro de coisa errada, né? Não, isso aqui está errado, ou isso aqui não está bem certo.
explica melhor. Aqui tem uma dúvida. A hora que você não conseguir fazer isso, aí, meu amigo, aí tá. A hora que você não usar mais o crivo da razão, como você falou ali atrás, né? Já era. Tá? Confiança no médium nos elogios que ele dispensam os espíritos, que por ele se comunicam sem real motivo. Ou seja, palavras vazias. Você não fez nada, não disse nada, né? Você não se esforça e diz, você é um grande médium, grande, não sei o quê. E isso acontecia muito no passado, certo? As pessoas se achavam grandes, orgulho, vaidade sendo insuflado. Aí, meu amigo, cuidado, eles estão a fim de te derrubar. Certo? Tá? Então, se você sentir isso, que não tem motivo, você não está se esforçando, você não está fazendo as coisas, é porque a coisa está bem difícil. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões contrárias e abalizadas sobre o assunto. A hora que você começa a sair fora, né, e você desconfiou que não está bom, mas você insiste, e as pessoas vêm confrontar as ideias que você escreveu, não que você ou você falou, mas não foi você só retransmitiu, ou seja, a hora que você tiver começar a defender o outro, e aí não é só encarnado ou desencarnado, a hora que você começar a defender as coisas absurdas que outros fazem, aí você está obsediado. Certo? Tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. É como eu disse, o médium é o carteiro e não o escritor. Certo? Você não tem nada a ver com a mensagem. Você só está entregando. Ponto. Responsabilidade do outro. Se ele falou errado, não foi você. Ou seja, por que você se importa tanto? Vaidade e ego. Como é que eu fui escrever essa coisa errada? Sim, mas não foi você que escreveu. Você é médium, cara. O outro que escreveu. Não foi você. Então você não tem a mínima ligação com a mensagem. Você só entregou. E já se viu que se a impressora do computador dissesse, não, isso aqui está errado, corrigir, não vai, ele vai escrever, ela vai escrever, imprimir o que está para exprimir e deu. E qual é a responsabilidade da impressora nisso? Nenhuma. Qual é a tua responsabilidade? Nenhuma. Certo? Tá bom? Então, não tomem, né? Certo? Para vocês o que não é de vocês. Necessidade incessante de inoportuna de escrever ou falar. Isso a gente já viu, é só um resumo. Constrangimento físico de qualquer natureza, dominando-lhe a vontade, forçando a agir ou falar sem a seu mal-grado. Você já não domina mais nada. Não, mas eu preciso falar. Consegue calar a boca? Não! Está ferrado. Tem gente te manipulando por trás. Certo? Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele tudo a causa ou objeto, comum em médios de efeito físico. Isso aqui eu não falei, mas eu vou falar agora. Tem gente que tem muito ectoplasma, certo? Então, os espíritos em volta, eles usam esse ectoplasma para quebrar coisas, derrubar paredes, esconder chaves, tudo. Fazem tudo com esse ectoplasma.
certo? Batem nas coisas, fazem barulho, fecham porta, quebram vidro, né? Fazem de tudo, certo? Eles sabem fazer, né? Eles aprenderam a fazer, né? Você lembra do Roche lá, que o cara teve que aprender a chutar o jornal e a latinha? Ele foi lá, tinha um cara que sabia e ensinou para ele, né? Acho aquela cena do Roche espetacular, que é justamente isso, médium de efeito físico, certo? Então, isso aqui é importantíssimo, tá? Porque tem muita gente que tem esse tipo de mediunidade, não sabe que tem, a vida dela é uma bagunça, certo? Acontece de tudo, né? E eu já tive vários aqui que passaram pelos cursos. Ah, não, onde eu estou queima a lâmpada. Ah, computador, eu boto a mão no computador, daqui a pouco ele explode, eu tenho que comprar outro. Cara, o cara é médium de efeito físico. Tem ectoplasma pra caramba, ele precisa dar passe. Certo? E aí, quando ele começar a dar passe, doar essa energia, né? Esse ectoplasma, aí ele para de acontecer isso. Ele precisa trabalhar, por isso que muitos... você precisa trabalhar. Mas não explica por que tem que trabalhar. Porque você tem ectoplasma demais e acontece muita porcaria na tua vida, muito acidente, muita coisa. Tem muito prejuízo. Porque os espíritos que estão, ou seja, os seus cobradores, aqueles que querem se ligar de você, usam o teu próprio ectoplasma para te atingir. Então, uma pessoa estabanada, ela tem muito ectoplasma. A pessoa derruba tudo, quebra tudo. A gente chama de estabanada. Não necessariamente, eu estou dizendo que as coisas acontecem com ela, não esse estabanado também é um pouquinho de falta de atenção. Hoje em dia chama-se TDAH, né? Certo? Hoje tem um negócio. Eu não tinha esse nome, mas eu fui a estabanada. Sim, mas você... O rótulo era de estabanada. Mas você pode estar sendo obsediado também, certo? Mas não é esse do efeito físico, pode ser outro tipo. Tu vê o que mais a gente faz é a estabanada mesmo. Às vezes a gente não tem atenção mesmo, né? Mas essa falta de atenção também pode ser uma interferência, entendeu? E é claro que tem obsessor para tudo. Todos nós temos um monte de obsessor, né? Encarnados e desencarnados. Então, contribui, com certeza, né? Não dá para dizer, é só obsessão? Claro que não. Mas tem um fator obsessivo nisso? Claro que sim. Certo? Então, fato. O perigo não está na mediunidade em si mesmo. Ou seja, a nossa mediunidade não é um perigo. Porque Deus nunca ia dar para nós uma coisa que fosse perigosa. Certo? Uma faca é perigosa? É. Entendeu? Né? Por imperícia, mas ela em si não é perigosa, certo? Se eu souber usar e tiver uma ação, a faca pode matar alguém? Pode machucar alguém? Pode, mas pode alimentar alguém, pode ser usada para muitas coisas boas. E quem resolve como usar a faca? Eu. Certo? Então o mal não está na faca, é como eu a utilizo. Certo? A mediunidade é exatamente igual. A mediunidade não é má em si, mas como você a utiliza. Certo? Pode servir-nos de alerta e prevenir-nos do risco que corremos incessantemente a revelia nossa. Ou seja, você pode sentir um ambiente e as pessoas sentem, dizem assim, pá, entra, dizem assim, pá, isso aqui está muito ruim, está muito pesado. Né? E esse cara, essa pessoa, não está de boas intenções comigo.
Você tem essa sensibilidade. Sente. Ou seja, se você aprender a usar a sua mediunidade, a sua sensibilidade, ela vai ser mais uma ferramenta positiva do que negativa. Se você deixar assim, não conhecer ela e as possibilidades dela, vai ser sempre uma faca que você está se cortando. Ou você pode estar fazendo grandes coisas com ela. Certo? Fato. O perigo está no nosso orgulho, que muito levianamente, nosso orgulho, não é orgulho, eu estou falando sempre do orgulho, nós julgamos instrumentos exclusivos de espíritos superiores. Certo? Mentor, eu estou a serviço do meu mentor, certo? Espírito superior. E somos colhidos numa espécie de fascinação que não nos permite compreender as tolices que somos intérpretes. Ou seja, eu estou interpretando o mentor. Tá nada. Você está com o obsessor do lado. Então, mas eu? Não. Eu sou ladrão. Eu sou o mestre aqui dentro. Sou nada. Sou ninguém. Né? Jesus disse, se você quer ser o maior, seja o menor. Certo? Ou seja, se você quer ser grande, seja pequeno, seja humilde, faça as coisas acontecerem. Menos é mais. Menos é mais. Né? Exatamente, menos é mais. Né? Comece varrendo o chão. Comece arrumando as cadeiras. Certo? É assim que você vai servir. Né? Comece servindo água. A gente começa pequeno. Certo? Então, sim, nós trabalhamos com espíritos superiores, mas somos influenciados pelos espíritos mais inferiores. Certo? E naquela aula de sintonia e ressonância, a gente consegue mais facilmente se sintonizar e ressonar com os espíritos superiores ou com os espíritos inferiores? Hein? Lógico, com os espíritos inferiores dá muito menos trabalho. É muito mais fácil. Certo? Então, é como um homem que tem um inimigo secreto e que contra ele espalha calúnia e tudo mais de a maldade pode inventar. Ou seja, esses obsessores estão aqui para nos ferrar, para nos desviar do nosso caminho, para se vingarem da gente. Eles estão enlouquecidos. E nós, 6, estamos querendo deixar a loucura para trás. Certo? E isso é extremamente importante. Deixar a loucura para trás. E nós temos energia suficiente, discernimento suficiente e consciência suficiente para deixar essas loucuras todas para trás. Basta assim desejarmos e trabalharmos para isso. Certo? Então, este é o nosso último slide. Tá? Gastamos bastante tempo na fase do passe, mas foi extremamente importante. Certo? Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que se reveste. Mas, pelo menos, podemos citar. Tá? Certo? Primeiro, desenvolver a humildade sincera. Tá? Certo? Humildade sincera. Para controlar o fenômeno e diminuir o orgulho e a vaidade. Certo? Para que ter vaidade? Para que ter orgulho? Serve para que isso? Para o
6, pura perda de tempo. Para o 5, é um modo de vida. Para o 6, é algo que não interessa. Certo? Não nos interessa nem a vaidade, nem o orgulho. Para mim, não, pelo menos. Certo? Nós temos outras prioridades, outras coisas para fazer e outras possibilidades de fazer. Então, vamos trabalhar para aquilo que a gente veio fazer. Temos energia para isso e estamos buscando conhecimento para isso. Certo? E vocês que estão aqui estão no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Certo? Então, temos muita condição de realmente colocar esse mundo no mundo de regeneração. Ajudar nessa transição planetária de forma muito grande. Temos o poder para isso e agora vamos ter o conhecimento para isso. Certo? Beleza. E o autoconhecimento? Claro! Nós 6 precisamos nos autoconhecer, lógico. Porque aqueles 5 que a gente viveu até há pouco tempo atrás, já morreu, já foi integrado, já foi, não existe mais. Quer dizer que nós temos que nos autoconhecer. Certo? Nos autoconhecer nessa nova energia, na alta energia. Certo? Para que a gente não caia, não caia no orgulho e na vaidade. Ou na mesmice do 5. Certo? Queremos voltar para lá? Eu acho que ninguém quer voltar para lá. Certo? Alguém aqui quer viver como um 5? Claro que não. Certo? Eu não quero. Pelo menos eu. Né? Pelo menos eu não quero viver mais como um 5. Eu quero cada vez mais viver como um 6. Né? Me autoconhecer. Conhecer minhas possibilidades. Certo? E fazer aquilo que é certo. O que eu sempre achei certo e eu não conseguia, porque era envolvido em muitas coisas. Né? Eu não gosto nem de lembrar que eu era assim. Para melhorar os pensamentos e a nossa sintonia com o alto. Ou seja, sempre com o alto. Praticar o orar e vigiar, que eu estou sempre falando aqui, não vou fazer isso. Mas o que a gente está fazendo aqui, tá? Tratar o obsessor, cobrador. Ele é um obsessor porque ele está nos cobrando, tá? As porcarias que a gente fez com ele lá no passado. E sempre vai ter uma história lá no passado onde começou a encrenca. De quem foi? Foi minha ou dele? Mas não interessa, já faz tanto tempo que a gente começou a bater um no outro, a dar porrada um no outro, há tanto tempo, que é melhor o perdão. Melhor o perdão, a gente passa a regra. Quem foi o primeiro a bater? Pô, depois de eu dar 500 porradas nele, ele dá 500 porradas em mim, quem foi que deu a primeira? Importa? Só importa uma coisa: quem vai dar a última. Quem deixar de dar vai ser o vencedor nessa disputa. É? O pecado cobre. Não, pecado não. O perdão cobre multidão de pecados. A hora que você se perdoar e perdoar o outro, acaba essa briga. Ele vai querer bater? Continuar batendo? Vai. Somos 6. Ele vai conseguir? Não. Certo? Então, deixe ele se ferrar sozinho. Você não precisa morrer abraçado com ele. Tá? Certo? Esse cobrador é um bobalhão. Não, nós também somos cobradores. Nós também fomos cobradores. Não, nós também fomos cobradores.
Também fomos bobalhantes. Mas como a gente fechou as fragmentos 5, a consciência 5, não cobramos mais. Ou seja, não tem parte nossa cobrando de ninguém. Acabou. Isso é coisa da consciência 5. É coisa da consciência 5. Certo? Nós temos aqui perdoar e retirar essas energias negativas associadas às memórias que a gente teve a hora que isso acontecer, retirar essas memórias, essas energias negativas agregadas, vamos nos lembrar e não vamos sentir paixão, nem dor, nem nada. Foi apenas um fato. Apenas um fato. Certo? E, nas reuniões de desobsessão, apometria, captação psíquica, tudo isso aqui. Certo? Que a gente está fazendo aqui nas terças-feiras. Certo? Então, Zé Felipe, terminamos a aula hoje. Alguma pergunta? Acho que não, né? Então vamos encerrar. Até tem um monte, mas eu não aprendendo. Quê? Até tem um monte, mas eu não. Vamos aos passos. É. Tá bom.